Olá, gurizada, bem-vindos à nossa videoaula sobre a introdução ao conceito de função. E para que todas as ideias fiquem bem claras, eu trouxe exemplos presentes no nosso cotidiano. Vejam só o exemplo 1. Se o preço do queijo mussarela custa R$ 20, quanto é que eu vou pagar? Bom, o que eu vou pagar vai depender da quantidade de queijo comprado. Se for comprar 1 kg, paga R$ 20. Se levar 2 kg, R$ 40. 3 kg, R$ 60. Se levar meio quilograma, paga metade, então paga R$ 10. E assim proporcionalmente. Então, uma das formas de representar a quantidade que eu vou pagar é por meio da construção de uma tabela. Então vamos fazer a mágica acontecer. Abracadabra. Vejam só, então, aqui fica a quantidade em quilogramas e aqui o custo em reais. Então, digamos que a pessoa não vai levar nada. Também não paga nada. Se a pessoa levar 1 kg, o custo vai ser de R$ 20. Se levar 2 kg, o custo vai ser de R$ 40. Se levar 2,5 kg, vai pagar o quê? Vai pagar 2 kg mais a metade de 1. Então vai pagar 50 kg. Se levar 3, vai pagar 60. Então vejam só, que o valor a ser pago, o custo, ele depende da quantidade a ser comprada. Então, o custo ele está em função da quantidade. Vejam só a palavrinha função aparecendo. Ó. O custo ele está em função da quantidade paga. Então, aqui nós já temos uma ideia do que é a função. É quando um valor depende do outro. Um valor está em função do outro. Então, ó, esta primeira aqui representação deste exemplo, eu construí uma tabela. Vamos ver agora um outro tipo de representação. Abracadabra. Esta representação aqui, ela é a chamada diagramas. Porque aqui nós temos um diagrama para um conjunto A e um outro diagrama para o conjunto B. E qual que é a correspondência, né? A correspondência vai ficar conforme a tabela que nós construímos. O zero aqui está representando a quantidade de queijo, vai pagar então, este zero está representando o custo. Então, se eu levar nada, paga nada. Se levar 1 kg, paga 20. 2 kg paga 40. 2,5 kg paga 50 e se levar 3 kg paga 60. Existe ainda uma outra forma de representar a função. Vamos ver. Abracadabra. Essa terceira forma de representar a função é por meio de uma equação. Vejam só. O valor a pagar pelo queijo, né, ele vai depender da quantidade. Então, o valor a pagar ele vai ser igual ao produto da quantidade de quilograma de queijo comprado multiplicado pelo valor de 1 kg. Então, aqui nós temos uma equação. O que é uma equação? Uma igualdade com, no mínimo, um valor desconhecido. E na matemática, os valores desconhecidos nós representamos por letras. Então vejam só, para simplificar esta equação matemática aqui, ó. Valor a pagar, vou representar pela letra V. A quantidade de queijo em quilograma, represento pela letra Q. E que vezes 20. Vocês também sabem que na matemática, né, quando a gente tem aqui um produto entre um número e um outro valor desconhecido, a gente coloca este número à frente, né? Nada mais é do que a propriedade comutativa da multiplicação. Ó,
Esta é a terceira forma aqui do nosso exemplo de representar a função, né? O valor a pagar, ele depende da quantidade. O valor a pagar ele está em função da quantidade de queijo comprado. Vamos ver mais exemplos aí. Segundo exemplo, considere uma corrida de táxi cujo valor da bandeirada seja R$ 5,00 e cuja taxa por quilômetro de viagem seja R$ 3,00. Então, este valor da bandeirada é o valor que tu paga quando tu entra no táxi e ele ainda não se deslocou. Então, quando tu entra no táxi, tu já vai estar sendo cobrado o valor da bandeirada, então vai pagar aqui R$ 5,00. Com 1 quilômetro percorrido, vai pagar o preço da bandeirada mais o preço deste deslocamento, que foi de 1 quilômetro. Então, são R$ 3,00 mais a bandeirada. Então, aqui vai ficar 8. Com 2 quilômetros percorridos, tu já vai pagar aqui, ó, R$ 6,00 mais 5 de bandeirada. Então, aqui vão ser R$ 11,00. Com 3 quilômetros de deslocamento, já vai pagar R$ 9,00 mais 5 da bandeirada, são então 14. De novo a ideia aqui, ó, o preço a pagar ele está em função da distância percorrida. Essa aqui então é a representação por meio de uma tabela. Vejam só agora a representação por meio de diagramas. Então aqui, ó, o 0, né, corresponde ao valor aqui neste outro conjunto, o número 5. O 1 vai corresponder ao 8, o 2 corresponde ao 11, o 3 corresponde ao 14. Já temos aqui duas formas de representar essa situação. E a terceira forma é por meio de uma equação. Então aqui, ó, o preço a pagar, né, o valor a pagar, ele pode ser expresso como por meio desta equação? Os R$ 5,00 da bandeirada mais 3 vezes a distância. Então, substituindo aqui a expressão valor pago por V, nós temos esta equação aqui, ó, ainda substituindo, né, a distância aqui por D. Dando mais uma simplificada aqui, ó, colocando esse primeiro termo à frente. Aqui a terceira forma de representar essa situação. Primeiro com a tabela, segundo por diagramas e terceiro com uma equação matemática. Agora eu vou fazer o seguinte. Com o exemplo 1 e com o exemplo 2, eu vou fazer a construção de um gráfico, né? E para isso eu vou utilizar, né, os conhecimentos do plano cartesiano na nossa videoaula anterior. Vamos fazer a mágica acontecer então. Abracadabra. Então, no exemplo 1, o exemplo do queijo, né, nós construímos essa tabela aqui, né? Até descartei os últimos valores aqui para caber no nosso gráfico. Então, aqui estão os valores da quantidade do valor. E aqui, né, eu fiz o plano cartesiano. Percebam que aqui no plano cartesiano eu coloquei só o primeiro quadrante. Por causa do seguinte, ó, o eixo das abscissas aqui vai ser o eixo do quilograma. Então, não existe quilograma negativo. Só vou fazer meu cachorro ficar quieto e já volto. Então, como este aqui é o eixo das abscissas, aqui vai ser representado o quilograma. Então, não existe quilograma negativo. Então, por isso que eu só peguei a parte positiva do eixo das abscissas.
O eixo da vertical aqui está representando o dinheiro. E como não existe aqui a possibilidade da dívida, assim a possibilidade de eu pagar, eu tirei aqui também a parte negativa e este gráfico vai se restringir então somente ao primeiro quadrante. Então vejam só, da quantidade e do valor a pagar, eu tenho este primeiro ponto aqui, ó, onde no eixo X vai ser 0 e no eixo Y vai ser 0 também. Tá? O eixo X vai ser, no caso deste exemplo, quilograma, e o eixo Y o valor a pagar. Então, o ponto 0, 0 vai estar bem aqui na origem do plano cartesiano. O segundo ponto aqui, ó, vai ser o ponto 1, 20. Então, no eixo das abscissas aqui está o 1. No eixo das coordenadas eu vou usar o 20. Traço então aqui, ó, as suas projeções. E tenho o meu segundo ponto. Primeiro ponto, o segundo ponto. Terceiro, vai ser o ponto 2 e 40. Então, faz aqui a projeção. Ó, o terceiro ponto. O quarto. Como é um número decimal, aqui eu usei o ponto e vírgula para separar. Então, o eixo das abscissas é 2,5 e a ordenada é 50. Tá? Então, está construído o gráfico para estes 4 pontos da nossa situação do exemplo 1. Vou fazer agora a mesma ideia, a tabelinha e o gráfico da situação do exemplo 2. Abracadabra. Para terminar a nossa videoaula, então, construção do gráfico da situação 2. Temos aqui já tínhamos os dados tabelados. Basta agora localizar os pontos aqui no gráfico. Então, o primeiro ponto vai ser o 0, 5. Né? No caso aqui também utilizamos o primeiro quadrante porque o eixo das abscissas está representando a distância em quilômetros. Como não existe distância negativa, pegamos esta parte aqui da reta. E como também no nosso exemplo que não existe representação de dívida, pegamos a parte positiva do eixo das ordenadas, então este gráfico aqui também, né, ele está no primeiro quadrante. Assim como todos os outros gráficos, né, que vocês vão ver aí nos telejornais que falam desta pandemia que estamos vivendo. Né. No caso, né, tristemente, o eixo aqui das ordenadas representa o número de dias e o eixo das ordenadas, tristemente, representa o número de pessoas que faleceram por causa dessa doença. Então, o ponto 0,5, o x é 0 sobre esta reta e o y, o eixo das ordenadas, vai ser o 5. Então, vejam só, se a gente for fazendo aqui a projeção no 0, ele vai dar justamente neste 5 aqui. Então, temos o primeiro ponto. Este ponto, né, o x é 0 e o y é 5. O segundo ponto, o eixo das abscissas é 1 e o das ordenadas é o 8. Então vejam só, aqui está o 1 no eixo das abscissas e o 8 no eixo das ordenadas. Então vamos traçar as suas projeções. Localizado o segundo ponto. O terceiro, 2 e o 11. Então, o 2 e ali o 11, traçar as projeções. Isso aqui tem que ser feito com um mínimo de cuidado para não ficar uma coisa torta, né, gente? Porque se tu faz a projeção ali que nem uma siriema,
Aí vai ficar uma coisa bagaceira, né? Eu no olho aqui estou conseguindo fazer algo até me surpreendendo, gente. 13 e o 14 agora. Ó, localizado aí os pontos a partir dessa nossa tabelinha aqui. Tá? Nossa videoaula termina. Espero que tenha sido claro o suficiente. Qualquer coisa, me perguntem. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem.